Oi, boa tarde para todos. Hoje eu entrei um pouquinho antes para o pessoal ir entrando aí, só um minutinho antes. Como eu falei para vocês semana passada, a intenção é que toda semana eu apareça aqui com alguma live, com alguma conversa. Semana que vem já tem uma live marcada com uma paciente que a gente atende aqui, faz protocolo de estimulação magnética com AVC de tronco. A gente vai contar a história dela e depois, mais pra frente, ver a possibilidade da gente demonstrar assim, o que a gente faz aqui em termos de protocolos de estimulação nela mesma, e para as pessoas saberem assim como que é o trabalho. Eu acho que é bem interessante. Tem muita gente que pergunta e tem dúvida, né? E algumas pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, outras acham que dói, enfim. Tem as mais diversas angústias aqui no primeiro dia da avaliação do protocolo de reabilitação neurológica. Boa tarde todo mundo que está entrando. A Laila está até perguntando aí da neuromodulação, pode ser um tema aí para a gente conversar, mas eu acredito que a gente vai entrar em maiores detalhes mesmo quando a gente estiver fazendo essa demonstração, mais ou menos daqui a alguns dias. Eu ainda fiquei, provavelmente daqui a 2 semanas. Semana que vem a gente vai contar a história dessa paciente e na outra semana provavelmente a gente vai falar como que tem sido o tratamento, o que ela tem tido de ganho e aí a gente ir evoluindo aí em relação à estimulação magnética. Bom, algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas aí, eu vou anotando algumas coisas aqui. E também vou respondendo algumas perguntas da caixinha de perguntas da semana passada, que tiveram várias perguntas. Eu nem abri caixinha essa semana porque eu ainda não consegui, uma hora que a gente ficou junto aqui semana passada, eu não consegui responder todas as perguntas. Então, tem pergunta de sobra aqui da caixinha da semana passada, então por isso que eu não abri essa semana. Enquanto isso, ainda que não começou, aperta aí o aviãozinho, manda para alguém que você sabe que teve AVC ou que precisa dessa informação. A gente deixa a live gravada sempre aqui na página, e a gente também às vezes faz alguns vídeos de alguns momentos mais interessantes e importantes, coloca no YouTube, vídeos pequenos para você se apossar daquela informação. Mas é bom esse contato aqui direto, né? Às vezes eu posso conseguir responder a sua pergunta aí, que você tá com dúvida, tá? Eu vi 3 perguntas aqui, logo de cara, super interessantes, que eu acho que eu vou abrir com elas, né? Prestigiando quem tá aqui agora, no meio da tarde, em plena quarta-feira, né? E daqui a pouco eu respondo algumas das caixinhas, da caixinha de perguntas, tá? Uma pergunta inicial aí, que é uma dúvida constante de diversas pessoas, não é a primeira vez que eu escuto essa queixa, essa pergunta, esse questionamento, e eu acho que vale muito, assim, a gente falar sobre isso. Acho que é da Andresa, se eu não me engano, falando que a marcha dela piora do nada, que ela tá bem e que de repente a marcha dela piora e ela não vê talvez motivo aparente para isso. Assim julgo eu, né, que não aconteceu nada específico que parece que seja a causa dessa piora, né? Então, o que isso pode ser, né? Será que isso vai acontecer para o resto da vida? Isso é uma sequela do AVC? Isso é comum ao AVC? Então, vamos lá, a gente pode pensar em várias possibilidades. A primeira, que é um quadro comum pós-AVC, que dependendo da área pode ter algum comprometimento nesse sentido, é um aumento do tônus muscular, a tão famosa espasticidade, né? A espasticidade eu falei na live da semana passada especificamente o que é, qual que é o conceito disso. Volta lá na live da semana passada se você quer entender com mais detalhes a respeito da espasticidade.
o que que é, por que que acontece. Mas basicamente ela gera um padrão mais enrijecido, mais duro dos braços e da perna, do braço, na verdade, né, do membro superior do lado mais acometido e daquele membro inferior do lado mais acometido também. E geralmente, não é via de regra, mas é o que mais comum acontece, a gente tem um padrão que a gente chama de fisioterapeuta, nem gosta de usar essa terminologia, falar de padrão, né? Mas assim, é uma palavra que talvez vocês vão entender mais fácil. Tem uma posição mais ou menos aqui com o vídeo, a mão dobrada, os dedos dobrados e o punho dobrado. Tem alguém falando que o vídeo tá com efeito, é filtro. Essa hora eu tô trabalhando o dia inteiro de frente aqui pro computador planejando algumas coisas aqui, então nada mais que um filtro para melhorar a aparência aqui. Então isso não importa não, tá? Que é o efeito do filtro. Não vai atrapalhar aqui o que eu tenho para falar. Vamos voltar aqui. E aí, a gente mantém essa mão mais dobrada, mais enrijecida, esse punho mais dobrado, cotovelo mais dobrado, braço mais dobrado, a frente. É difícil abrir o braço, abrir a mão, enfim. E a perna, geralmente, esse padrão é um padrão... E aí, do braço, a gente chama isso de padrão flexor, ou seja, mantém fletido, mantém mais dobrado. E comumente esse é a grande maioria das pessoas que tiveram AVC, que tem espasticidade, tem esse padrão de membro superior, e de membro inferior o padrão é o contrário, é geralmente um padrão extensor, ou seja, o pé fica para baixo, o joelho fica difícil de dobrar, e também não é regra, mas é o que mais comum acontece, tá? E por conta disso, a gente acaba tendo uma dificuldade em duas atividades específicas de membro superior e membro inferior. Então, que é o alcance e a apreensão do membro superior e a marcha e o caminhar, o deslocamento no membro inferior, tá? Então, se o pé tá mais para baixo, na hora que eu preciso levantar o pé para dar o passo, fica mais difícil. A minha marcha fica diferente para quem tem um aumento do tônus de membro inferior. Não tem como falar que não. Mesmo quem não tenha um aumento do tônus de membro inferior e tenha só de membro superior, a metade do tronco também fica comprometida e pode ter uma interferência dessa espasticidade. Então, às vezes a perna tá legal, você consegue fazer o movimento, consegue levantar o pé, consegue dobrar e esticar o joelho, mas o tronco lá embaixo, perto do quadril, não tá legal, o quadril não tá 100%, e aí você, aparentemente, apesar de estar bem de perna, você acaba andando mal por um comprometimento maior de tronco, de membro superior. Então, isso também acontece. E aí, o tônus, ele tem os fatores que a gente chama neurais e não neurais. O que significa isso? Existem alguns fatores que não estão relacionados à causa desse aumento de tônus diretamente e que vão fazer esse tônus aumentar, como, por exemplo, estresse, como, por exemplo, algum tipo de infecção ou inflamação. Se você tiver com febre, se você tiver com coriza, se você tiver com sinusite, tudo isso pode aumentar o seu tônus de base e pode fazer com que o seu pé fique mais para baixo e que fique mais difícil ainda de você andar. Quando a Andressa fala que do nada pode aumentar, na verdade não é do nada que a marcha modifica. Na verdade, algum barulho, alguma estimulação, o nosso corpo, né, a nossa mente, o nosso corpo, ele é o tempo todo permeado de estimulações, né, gente? Estimulação do ambiente, estimulação de outra pessoa, estimulação auditiva, estimulação visual, estimulação sensorial. Então, a partir do momento que você está andando e aí chega uma outra pessoa e passa uma pessoa do seu lado correndo, você modifica, você pode levar um susto e você modifica o seu corpo perante aquela situação do ambiente. E isso é automático, não é planejado, né? Então, se um carro acelerar mais alto, fazer um barulho mais alto, ou frear e fizer um barulho, ou uma buzina, ou alguém gritar, ou tiver muito barulho naquele local que você tá, isso pode aumentar o seu tônus também. E aí você tá falando que foi emocional, né? Exatamente, era esse outro fator que eu ia entrar agora.
A questão emocional influencia sim no aumento do tônus. Na verdade, a gente não tem que dissociar, né, a questão física da questão emocional, né, gente? Não são dissociáveis, né? A gente pensa, a gente sente, logo o nosso corpo reage a isso. Então, e normalmente essa questão emocional é difícil de controlar, né? E é sempre normalmente uma resposta ao estímulo que está sendo dado naquele momento. Então, o estresse, a emoção, né? Se você, seja para o bem ou para o mal, né? Se você ficar feliz, muito feliz, ou se você ficar triste, você pode ter alterações no tônus muscular. E você pode modificar a maneira como você anda. A Nani tá falando que o pé fica em garra quando fica com medo. Então, medo é um tipo de emoção, né? Então, assim, é um tipo de sensação. Então, realmente, isso aumenta. Esse pé em garra é o tônus mais extensor do pé que tá aumentando. Por isso que a gente fala, né? É difícil controlar tudo isso que a gente tá falando aqui agora, né? Tem que pensar em tudo isso e controlar esses fatores, tanto neurais, que são fatores que vêm da doença, quanto os fatores não neurais, que influenciam na doença. Mas é importante você saber. Eu sempre brinco que é importante você ter um livro de cabeceira lá com os fatores. Eu tenho uma aula de espasticidade, se vocês nunca viram, vá lá no YouTube, no Falando de AVC para você. Procurem lá no playlist, que talvez vocês vão ver lá na playlist. Se ela não estiver disponível, depois vocês me mandam mensagem aqui que eu tento disponibilizar por um curto espaço, por alguns dias só, aí para vocês terem acesso. E lá nessa aula de espasticidade eu falo exatamente isso que eu quero falar aqui para vocês. É um pequeno bônus aqui, né? Que tem alguns fatores não neurais. Eu listo esses fatores não neurais. E essa lista é uma lista que tem que ter na cabeceira aí da sua cama, para você conseguir controlá-los automaticamente ou pelo menos espontaneamente da melhor maneira possível. Eu sei que é quase que uma utopia, mas só de você saber, você consegue lidar um pouco melhor com essa alteração de tônus, né? Até quando está dormindo pode ter os músculos sem controles, pode ser emocional. Normalmente, Rodrigues Cidinha, normalmente, quando está dormindo, o tônus ele dá uma relaxada, tanto que a gente até às vezes, quando é indicado o uso de órtese para evitar deformidade, não estou falando que órtese é indicado para todo mundo, por favor, entendam isso, mas quando é indicado, a gente até fala, tenta usar de noite, porque fica mais maleável, o tônus, ele normaliza um pouco, né, mais, ele fica menor. Provavelmente esse tônus, isso é espasmo, isso não é aumento de tônus, isso pode acontecer, uma distonia, pode acontecer em alguns tipos de AVC, que é um aumento repentino de tônus e uma diminuição repentina desse tônus dá alguns espasmos. Isso pode acontecer também quando está, né, dormindo ou alguma crise convulsiva. Precisa investigar isso junto ao seu neurologista. Tem crises convulsivas, pessoal, que todo mundo acha que só existe crise convulsiva, que a gente chama tecnicamente de tônico-clônica. O que é isso? São aquelas crises onde está na cara que aquilo é uma crise, né? Onde a pessoa se debate, onde a pessoa, né, às vezes espuma a boca, vira os olhos e fica se debatendo, né? Prende a língua, né? Isso é a mais típica, mais comum, vamos dizer assim, mas a gente tem uma infinidade aí, vários tipos de crise convulsiva, e até essa dos espasmos, de ter contração e relaxamento, pode ser uma crise convulsiva. Não significa que todo paciente, toda pessoa que teve AVC vai ter crise convulsiva, mas o cérebro está mais predisposto a que isso aconteça, tá? E tem tratamento, então é preciso ficar de olho aí. Se estiver acontecendo isso, tem exame para verificar durante a noite se isso realmente é crise. Então é importante você procurar ajuda aí do seu neurologista para controlar isso, porque aí quanto mais crise você tem, mais fica difícil de controlar a ativação voluntária desses músculos e ter um padrão, né, uma possibilidade de movimento mais próximo do normal possível, tá?
Vamos lá, uma outra pergunta também que eu achei interessante aqui, eu acho que é da Laila, se eu não me engano, é em relação à cirurgia para espasticidade. Ela falou, Laila, é isso mesmo? Se você tiver aí, você falou que é do braço que você vai fazer cirurgia, da mão, não sei. Existe uma cirurgia, gente, que é um alongamento de tendão cirúrgico, então vai lá, né, naquele tendão, faz um cortezinho, alonga ele e aí, né, você fica com mais mobilidade, né? Tira um pedacinho de tendão de um outro lugar para esse, enfim, tem várias formas de fazer cirurgia. E aí, quando você se recupera daquele pós-operatório, você fica com um músculo mais maleável, com uma mobilidade, uma amplitude de movimento maior. Acho que é indicado e indico para vários pacientes, no caso daquele paciente que já tem uma deformidade instalada. O que é deformidade instalada? Quando vou dar o exemplo aqui no meu dedo para ficar mais fácil de vocês conseguirem identificar aqui, tá? Então, vamos imaginar que o meu dedo tá assim, tá? O meu dedo tá assim, eu quero esticar, depois de AVC eu tenho aumento do tônus, e aí por conta disso que o meu dedo fica desse jeito. E eu quero esticar esse meu dedo, só que eu não consigo, por mais força que eu tente fazer para esticar esse dedo sozinha, eu não consigo esticá-lo. E aí, quando eu tento fazer esse movimento do dedo para cima, ao invés dele fazer esse movimento, ele dobra ainda mais. Isso é uma característica muito comum depois do AVC. Tô dando só o exemplo do dedo aqui isolado, só para vocês entenderem, tá? O que acontece? Se você for com a sua mão do lado menos acometido ou alguém pegar o seu dedo e tentar esticar devagarzinho, bem devagarzinho, não pode ser rápido não, porque se for muito rápido, o tônus vai aumentar ainda mais e aí você vai fazer como se fosse um gatilho assim, ó, dobrar ainda mais o seu dedo. Porque o tônus, ele é velocidade dependente. Então, uma das maneiras de você tentar controlar esse tônus é fazendo movimentos suaves e mais lentos, tá? Então, se você fizer movimento muito rápido, como resposta, como reação, esse dedo vai dobrar ainda mais. Então, você vai devagarzinho, tentando esticar. Normalmente, precisa fazer um pouquinho de força. E aí, ó, eu tô fazendo força, mas o meu dedo tá cedendo e eu consegui esticar, apesar da força que eu tô fazendo. Pode ser que na hora que eu tire o dedo daqui, o dedo do lado menos acometido, ó, o meu outro dedo dobre de novo, tá? Mas eu cheguei à amplitude máxima de extensão do dedo. Não tem como eu estender mais meu dedo do que além disso aqui, tá? Isso significa que eu não tenho nenhuma deformidade em flexão. O meu dedo consegue, por mais difícil que seja, o meu dedo consegue chegar até o final da amplitude de movimento, tá? Tanto para estender quanto para flexionar, beleza? Se você faz isso no seu dedo, no seu tornozelo, no seu punho, no seu ombro, no seu cotovelo, e você não consegue chegar até o final dessa amplitude de movimento, você percebe que existe, ó, imaginemos aqui o exemplo do dedo novamente. Eu vou, por mais força que eu tente fazer, eu uso a minha força toda, eu sinto uma resistência muito grande daquele segmento. Então, ó, por mais força que eu faço, eu não consigo estender totalmente, chegar à amplitude total de extensão desse dedo. Ele fica aqui, por mais força que eu faço. E às vezes, a dor também impede a progressão desse movimento para chegar até a extensão total. Então, nesses casos, a gente opta, sim, por uma cirurgia de alongamento de tendão. Como qualquer cirurgia, é um procedimento mais invasivo, obviamente, requer um cuidado do pós-operatório, enfim, né? Não é um procedimento, né, vamos dizer assim, corriqueiro, como sei lá, e tomar um remédio, né?
requer um cuidado maior. Mas correndo tudo bem, existem os riscos, obviamente, né, como qualquer cirurgia, e correndo tudo bem, já vi vários casos de pacientes que melhoraram muito depois da cirurgia. Mais comumente, a minha pergunta para a Laila aconteceu aqui no início, que é ela que fez essa pergunta, se era na mão mesmo, no braço, porque mais comumente a gente vê essa cirurgia sendo feita no tornozelo, no tendão de Aquiles. Aquelas pessoas têm um pé muito caído e não conseguem levantar o pé, nem chegar à posição zero do pé, a ponto de não conseguir colocar o calcanhar no chão. Ou seja, você tenta colocar um tênis, o tênis não consegue ficar justo no pé. Você tenta colocar a órtese, o calcanhar não encaixa lá na órtese. Então, isso é um impedimento para as pessoas conseguirem ficar de pé, né? Então, você não consegue colocar o pé todo no chão. Então, é mais complexo isso, né? Então, geralmente, a gente faz, a cirurgia tem indicação, né? O Júlio do Somos Milagre, né? Ele teve um AVC também, um AVC de tronco, e recentemente ele fez a cirurgia exatamente porque ele não conseguia colocar o pé no chão. E agora ele já tá conseguindo ficar de pé, se manter mais de pé. Então, assim, é dolorido pós-operatório, né? Tem que ficar imobilizado durante um tempo, mas o retorno disso é favorável nesses casos. Então, precisa avaliar se realmente existe uma deformidade já instalada. Geralmente a gente faz isso junto com o ortopedista que faz essa cirurgia. E a Mila também, não sei se vocês conhecem a Mila também já fez essa cirurgia também, a Mila lá da Associação de AVCistas, ela lá do Rio, e ela já fez essa cirurgia, físio também, colega como eu, e ela teve AVC e também fez essa cirurgia e parece que teve ótimos resultados também. Resumo da ópera, quando bem indicada, o resultado é interessante, como qualquer outro tipo de procedimento, né? Precisa ter uma indicação correta. A Adriele está falando, o paciente tem 0 de força para dorsiflexão, como posso ativar esses músculos para fazer o movimento? A Adriele deve ser físio, profissional de saúde, alguma coisa assim, não sei. Aí, ó, a Renata está falando que fez essa cirurgia. Como é que foi, Renata, para você? Ela não resolve todos os problemas, porque ela não vai fazer ativar esse músculo, mas pelo menos eu consigo alguma mobilidade a mais ali do tornozelo. Algumas pessoas, o Júlio, por exemplo, não conseguia nem calçar tênis. Então, o sonho dele era comprar um tênis lá que ele gostava para ele poder calçar. Mas para que ele ia comprar se ele não conseguia calçar? Então, depois da cirurgia ele conseguiu, né, calçar. Deixa eu falar aí da pergunta da Adriele, né, que também é uma pergunta bastante corriqueira. Eu acho que a Adriele deve ser alguma profissional aí de saúde, pela maneira como ela escreveu, mas não importa, assim, é uma pergunta corriqueira também das pessoas que tiveram AVC. Tô falando isso, Adriele, porque a maior parte das pessoas que estão aqui são pessoas que tiveram AVC, ou parentes, ou cuidadores de pessoas que tiveram AVC. Então, às vezes, quando eu tento falar de forma menos técnica possível para que a pessoa consiga entender, tá? Então, porque a gente tem, né, muitos termos que são incompreendidos para quem não tem informação, né? Para quem é o paciente não é obrigado a saber, né? Então, fica mais fácil a gente falar de forma mais, usando termos mais fáceis. E aí, quando a gente tem no caso aí que você perguntou, uma dificuldade de elevação do pé, então não tem dorsiflexão. Aí, ó, a Renata falando que a cirurgia teve um excelente resultado, tá vendo? Vamos voltar aqui. Então, quando não tem dorsiflexão, o que é dorsiflexão? É o movimento do pé para cima, como se você fosse fazer o movimento da ponta do pé para cima, ok? Esse movimento é necessário para N situações. Né? Para a gente andar, na hora que a gente vai dar o passo, a gente precisa ter um movimento um pouquinho desse pé, né? Saindo do chão e indo para cima. Para a gente saltar, a gente precisa disso, para a gente agachar, para a gente, enfim.
Para realizar, ajoelhar, a gente precisa desse movimento para diversas situações que a gente usa o membro inferior no nosso dia a dia, tá? Para andar. Então, se você não tem esse movimento, o que vai acontecer? Seu pé vai arrastar na hora que você anda. Isso não significa que você não pode andar. Você vai andar de uma maneira diferente. Você vai ter dificuldade, por exemplo, às vezes de agachar, de ajoelhar, até para passar de sentado para de pé. Às vezes o pé precisa estar um pouco mais à frente e isso fica difícil de passar de sentado para de pé como era, né, igual como era antigamente, antes do AVC. Então, a gente realmente precisa desse movimento no dia a dia para diversas funções, para diversas atividades. E tem pessoas que não conseguem elevar esse pé, não tem ativação no músculo da perna, na região da frente da perna, um pouquinho mais para lateral, para o lado de fora, assim, da perna. A gente tem um músculo ali, perto do joelho, até mais ou menos metade da perna. A gente tem um músculo ali que chama tibial anterior. E esse, junto com outros, mas esse é o principal, ele que faz o movimento de levantar o dedo do pé, levantar o pé para andar. E na panturrilha, na batata da perna, a gente tem um músculo que chama tríceps sural. Esse músculo é o músculo da panturrilha. Ele faz o movimento de abaixar o pé, tá? Então, um faz o movimento de levantar o pé, o outro faz o movimento de abaixar o pé. Eles trabalham em conjunto, tá? Então, enquanto um tá fazendo o movimento, o outro tem que estar relaxando, não pode estar fazendo o movimento contrário, porque senão o pé não mexe, ok? Normalmente, o que a gente tem? Uma espasticidade do tríceps sural, do músculo da panturrilha. E aí, essa espasticidade vai contrair muito o músculo, vai fazer o músculo ficar muito rígido. E é uma dificuldade de relaxar esse músculo, essa espasticidade. Como contrai muito, o que o pé vai fazer? Vai para baixo, certo? Ao mesmo tempo, é muito comum pelo acometimento do AVC na área motora do cérebro, responsável pela parte motora de perna, de pé do cérebro. Você ter também uma diminuição de força, uma diminuição de ativação do músculo contrário, do que faz essa dobradinha com esse da panturrilha, que é o tibial anterior. Então, olha só, um tá muito contraído, tá muito ativado, trazendo a ponta do pé lá para baixo, e o outro tá muito relaxado, levantando, com uma dificuldade imensa de levantar a ponta do pé para cima. Isso quer dizer o quê? Que o pé normalmente vai ficar para baixo. Vai ficar mais difícil, por mais força que você tem de fazer com o músculo da frente, da perna para levantar, o outro tá ganhando. E a gente vai inativando cada vez mais esse músculo. Isso é uma dos exemplos, não é só dessa forma que acontece essa inativação para levantar o pé, tá? Às vezes não tem espasticidade e o pé fica totalmente caído, não tem aquele músculo muito contraído da panturrilha, mas também não tem ativação nenhuma do músculo da frente, aí o pé vai a favor da gravidade. Beleza. Se tiver espasticidade, precisamos pensar nesse quadro da espasticidade, precisamos pensar que esse músculo está muito ativado, precisamos fazer alguns estímulos para tentar, se tiver já encurtamento desse músculo, se tiver encurtamento, trabalhar alguns mecanismos para mobilizar esse músculo, aumentar esse comprimento, enfim. Se não, a gente não precisa dar muita ênfase nisso, a gente vai dar ênfase mais à ativação realmente do músculo da frente, tá? Ludmila, mas eu tento fazer. Eu tento ativar, mas eu não consigo. Por mais que eu pense, concentre, meu pé não tem movimento nenhum. Aí, a Paty acabou de falar aí, meu pé não tem movimento nenhum. Exatamente a frase que eu acabei de falar aqui. Isso é muito comum, tá? De acontecer, das pessoas não ter movimento nenhum para levantar o pé. E aí, a gente tem algumas estratégias para fazer com que esse músculo acorde novamente, né? Vai acordar ou não? Não sei.
Tudo depende de pessoa para pessoa, da área de extensão da lesão, do quanto estímulo que você está fazendo, do quão correto está sendo esse estímulo que você está fazendo. Não dá para... E mesmo assim, sendo tudo certo, assim, tudo dentro dos conformes, pode ser que essa resposta não seja tão eficiente ou tão a curto prazo, assim, demore muito, tá? Quais são essas estratégias? Essa musculatura não está ativando porque eu não tenho conexão ali, neurônios fazendo conexão ali naquela área que é responsável pelo movimento de levantar o pé. Por que eu não tenho? Porque eu tive o AVC e a gente não tem sangue oxigenado chegando naquela área, porque aconteceu uma lesão, que está lesionado, não tem reversão. Até hoje não tem reversão. Acredito que daqui a alguns anos a gente consiga isso, a ciência proporcione isso pra gente, mas até hoje não tem reversão. Qual que é a base, o fundamento da reabilitação neurológica? Fazer com que outras áreas do cérebro que não estão lesionadas assumam o papel da área lesionada. Ou seja, outra área vai ter que assumir esse papel da área do pé, de levantar o pé. E aí, para fazer isso, eu preciso de muito estímulo. Eu preciso aumentar a representação do movimento do pé no meu cérebro. Uma das coisas que a gente faz é a prática mental. A prática mental, ou imagética, que a gente chama, você só imagina esse pé levantando, você tenta sentir esse pé levantando em todas as fases de levantamento desse pé. Eu vou ver se eu consigo, no máximo, eu não sei se eu tenho imagética de caminhar já pronta aqui, eu acredito que eu tenho, eu sei que eu tenho muito de membro superior. Mas se eu já tiver de algum áudio de imagética de membro inferior, eu já coloco hoje aqui para vocês, acompanhem aí no histórico, baixem aí esse áudio, ou então eu coloco um link para vocês terem acesso para baixar o áudio, tá? Que aí você vai ter que ficar imaginando aquele movimento. Ludmila, mas eu vou imaginar o movimento, isso quer dizer que meu pé na hora vai movimentar? Não, mas você vai, através do pensamento, aumentar a área de representação motora no seu cérebro. E isso precisa ser, assim, constante. A constância é o segredo dessas técnicas de aumento da área de representação motora. A constância, a concentração, você conseguir se colocar diante daquela situação realmente. Então, eu sempre falo, não precisa fazer o movimento, você vai ter que fechar os olhos num ambiente com menos distração possível e concentrar como se você estivesse fazendo aquele movimento do pé para cima para andar. E imaginar todos os detalhes daquele movimento. Se você estiver descalço, se você estiver imaginando que você está andando na areia de uma praia, por exemplo, imaginar que seja a praia que você costuma ir, que aí você já consegue ter os maiores detalhes daquele ambiente. Áreas cognitivas do cérebro também vão ser ativadas e isso gera mais conexão neuronal, mesmo que seja em áreas que não representam o pé, mas isso gera uma rede mais coesa, mais forte ali dessas conexões no cérebro. E aí é o que a gente chama de neuroplasticidade, né? Que é o reforço dessas conexões. Então, assim, isso vai acontecer de uma hora para outra? Não vai acontecer de uma hora para outra. Essa é uma estratégia que a gente pode utilizar para tentar aumentar essa área de representação motora. Existem outras estratégias. Além de você imaginar, você pode ver alguém andando e focar no pé. Então, ao invés de você sentir e imaginar aquele movimento com você, você vai, através do seu estímulo visual, perceber qual que é aquele movimento e tentar imaginar que é você que está realmente fazendo aquele movimento, tá? A estimulação elétrica, né, o funcional, que é o FES, né, que o fisioterapeuta utiliza muito aí no nosso dia a dia, ele é bastante interessante para ativar esses músculos, principalmente para evitar que aconteça uma deformidade mais lá na frente, né? Então, assim, se você tenta levantar o seu pé com a outra mão, ou se você coloca o pé no chão, por mais que ele não levante sozinho,
Mas na hora que você consegue, coloca o pé no chão, você consegue colocar toda a sola do pé no chão, então não existe deformidade ainda. Então dá aí pra gente, né, se atentar, continuar tentando ativar para evitar que aconteça essa deformidade. Uma outra estratégia é a gente aumentar o nível sensorial. Tem muitos pacientes que não conseguem elevar o pé porque não tem sensação. Imagina, gente. Você tá tentando pisar, tá tentando andar. Só que você não sente a sola do seu pé encostando no chão. Você não sente se você tá conseguindo realmente levantar esse pé ou não. Ou pior, às vezes o seu pé arrasta e você não percebeu que o seu pé arrastou. E isso pode ser uma lesão na área motora, responsável pelo movimento, como eu falei anteriormente, mas associado a uma lesão também na área sensitiva, na área do cérebro responsável pela sensação. E a gente na semana passada falou muito de sensação, eu falei de diversos tipos de sensação que a gente tem. A Paty você falou que o seu não movimenta de jeito nenhum, que não encosta no chão totalmente. Então, se não encosta no chão totalmente, provavelmente tem um aumento dos tônus extensor da panturrilha. Não posso falar para você que já existe deformidade, mas eu posso falar para você que você precisa tomar cuidado para evitar para tentar fazer com que esse calcanhar vá encostando cada vez mais no chão. Nem que o alongamento cirúrgico seja essa alternativa. Tem a toxina botulínica, que pode ser uma alternativa para relaxar também essa panturrilha. Então, é um sinal de alerta. Calcanhar não está encostando no chão, além de uma falha dessa ativação de controle desses músculos que o AVC traz diretamente, que é aumento do tônus de um e falta de ativação do conjunto dele, do parzinho dele, eu vou ter secundariamente, ou seja, não é uma causa inicial, não é um problema vindo inicialmente do AVC, mas é uma consequência dos problemas que o AVC trouxe. Que é a dificuldade de movimento da articulação, entende? Normalmente o AVC de cara não traz uma dificuldade do movimento articular, né? Mas se a longo prazo não for feito o tratamento, gente, saiu uma reportagem essa semana ou semana passada, se eu não me engano, publicou aí na rede social um estudo, se eu não me engano, lá da USP. Vou até olhar aqui, vou até compartilhar com vocês depois no Stories. Falando o quanto que diminui a sobrevida de pessoas que tiveram AVC e que não fazem reabilitação. Então, compararam pessoas que fazem reabilitação, e aí incluindo reabilitação física, né, fisioterapia e reabilitação da questão da fala, né, ou da função oral, né, que é com a fonoaudiologia, falando que os que não fazem esse acompanhamento e que não fazem essa reabilitação, né, tem uma sobrevida menor, né? Claro que a gente não está falando disso, a gente está falando aqui de deformidade, de problemas menores, né? Mas é uma coisa que tem que ficar atento aí, tá? Então, Paty, fica atenta aí, porque depois pode ser que não haja outras alternativas mais conservadoras para ajudar nesse problema seu e a cirurgia vai ser um procedimento inevitável, tá? E aí, só para terminar aqui, a linha de raciocínio, eu vou e volto toda hora, né? Falo uma coisa, começo a falar outra, aí alguém faz um comentário aqui, eu já leio, mas é assim mesmo, é um bate-papo aqui. Se vocês estiverem entendendo tudo aí, faz um joinha aí, reage aí para eu entender que vocês estão aqui, que vocês estão conseguindo acompanhar. Se estiver muito confuso aí, vocês falam também, tá dando para entender tudo? Dá um feedback aí para eu saber se eu posso continuar dessa forma. E aí a gente já falou da imagética, tanto eu imaginando o movimento,
quanto eu vendo o movimento ser realizado. A gente já falou da eletroestimulação, né? A gente também pode pensar, se tiver aumento do tônus, da aplicação de toxina no músculo contrário, no caso aí da panturrilha, tá? Uma outra forma, uma outra estratégia também eu tava falando da sensação, né? Então, se a gente tem essa alteração sensorial, voltei agora. Se a gente tem essa alteração sensorial, a gente precisa fazer estímulos sensoriais. Eu preciso fazer com que a pessoa comece a perceber onde que está aquele pé no espaço. Eu consigo que ela entenda, eu preciso fazer com que ela entenda aonde que ela está colocando o pé. Se o pé dela está indo para frente, está para trás, está levantando, está baixando, que ela sinta o chão no pé, na sola do pé, que ela consiga perceber se está frio, se está quente, se está escorregando, se está áspero, se está liso. Isso é importante, porque é através de sensação que muitas vezes o meu músculo ativa, que acontece uma reação muscular. Esses dois sistemas estão ali, ó, juntinhos, né? Então, trabalhar sensação, e aí quando a gente fala de trabalhar sensação, não é necessariamente ficar deslizando texturas naquela região e tentar adivinhar que textura é aquela, aumentar a força de pressão daquela textura, não que isso esteja errado, mas as pessoas acham que é só essa forma de fazer estímulo sensorial, né? Então, não é só essa forma, né? Essa é uma forma que a gente estimula de sensação tátil, né? De sensação de conseguir discriminar se é alguma coisa lisa, se é alguma coisa mais áspera, de conseguir perceber onde que está aquele estímulo. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é a percepção e a propriocepção, né? A posição daquele pé no espaço. E isso a gente precisa ir dando, comparando, sem o estímulo visual, tirando a visão, porque a visão é uma cola para essa sensação, por isso que muita gente que não sente olha para andar, né? Então eu preciso tentar fazer essa ligação, essa conexão, assim, do que eu tô sentindo, do que tá acontecendo pro que realmente eu tô sentindo. E às vezes, se você não sente nada, a gente tá com uma paciente que tem uma alteração sensorial aqui importante. E a gente verificou, a gente passou uma sessão inteira fazendo só alguns testes sensoriais e a gente identificou que a melhor resposta dela seria ao estímulo vibratório. E aí a gente, sabe aquelas pistolinhas de massagem? E aí a gente ia fazendo esse estímulo vibratório, porque através do estímulo vibratório, ela conseguia identificar que eu tava com estímulo no pé, ou que o pé dela tava para cima, ou que o pé dela tava para baixo. Então, assim, a gente precisa entender a via íntegra ali sensorial que a gente pode estar fazendo esse input sensorial, essa entrada de sensação. Geralmente tem alguma via. Se não tiver nenhuma, a gente vai alternando aquelas sensações que são mais importantes para aquela pessoa naquele momento. Você pode, por exemplo, fazer uma caixa com aquelas graminhas artificiais e tentando passar o pé nela, é uma textura. Você pode utilizar as pistolas bem nessa região do tibial anterior, ainda ajuda a movimentar um pouco o pé. Você pode fazer massagem com a outra mão no pé, sentir a compressão, é muito importante ter a sensação daquele pé. E aí eu não tô falando assim... É uma sensação, é um estímulo doloroso que eu tô gerando, que eu tô estimulando para a pessoa ter sensação. É a melhor via de entrada? Não é. É igual sensibilidade térmica. Quando a pessoa consegue sentir frio e quente. Então, se ela consegue sentir quente, a gente prefere ir pela sensação do quente, tomando cuidado para não queimar, tendo o outro como referência. Então, ela tá falando aí água com gelo. Por quê? Porque a água com gelo, ela acaba dando uma anestesia. A gente geralmente não usa gelo numa contusão,
né, num inchaço, num edema, ali naquele momento, a primeira coisa que a gente faz não é gelo, que é para diminuir a circulação naquele local, para dar uma anestesia naquele local. O que é anestesia? É uma sensação menor daquela dor. O motivo ainda continua, mas é uma sensação menor daquela dor. Então, se você está em busca de uma sensação, você ainda coloca gelo, você diminui essa sensação ainda um pouco. Não é melhor você estimular se for a única via de entrada. Mas se você tem as duas, quente e fria, vai pela quente, tá? E isso constantemente. Essa paciente, a gente fez esse teste sexta-feira. Não sentia nada. Melhor via de entrada, a princípio no primeiro teste, foi gelo e vibração, as melhores. No segundo teste, no segundo dia, porque é um teste-reteste, porque aí você vai estimulando e vendo qual que vai ser a resposta. Venda nos olhos, e aí no segundo dia, ela não respondeu nada ao gelo. Absolutamente nada que ela tinha respondido. Então pode ter acontecido isso que eu falei, mas aí a vibração ela continuou respondendo. E a gente continuou com esse estímulo, fez, por exemplo, terapia do espelho, que ajuda a aumentar a representação motora, deu para ela comandos, olha, tenta perceber o seu pé tá nessa posição, colocava o outro pé, mesmo sem olhar, na mesma posição do lado mais acometido, menos acometido em relação ao lado mais acometido, e ia dando esses feedbacks e essas pistas sensoriais que são importantíssimas. Compressão, enfaixamento compressivo também é uma pista sensorial importante. Ah, Ludmila, eu vou fazer tudo isso e vou melhorar. Não é assim. Vou melhorar, vou fazer tudo isso e aí de repente meu pé fica pra cima. Não é assim. É progressivo. Tem que ser constante e aí você ir fazendo, tá? Não é de uma hora pra outra. Teve uma outra pergunta aqui sobre TDCS, né? Sobre estimulação magnética, né? Em relação ao AVC. Como eu falei para vocês, a gente vai falar disso com um pouco mais de detalhe mais para frente, mas a gente tem alguns desfechos específicos da estimulação, né, a neuromodulação, seja estimulação magnética, o TDCS, em relação ao AVC. É muito difícil a gente falar que serve para todo mundo, né? Até mesmo porque a gente precisa fazer uma avaliação criteriosa. Mas existe um estudo, depois eu vou publicar aqui para vocês, mostrando que no desfecho da melhora da marcha e do equilíbrio, a estimulação em cerebelo ajudou muito, melhorou muito o equilíbrio e a marcha de pacientes com AVC quando comparado aos pacientes que não fizeram a estimulação magnética. Então, existem estudos já mostrando isso e tudo vai depender da forma como você faz, tá? Então, precisa ser muito direcionado, muito bem planejado esse tratamento, né, com a neuromodulação. Tem alguma pergunta aqui, gente, que vocês queriam fazer? Eu tô vendo aqui as caixinhas de pergunta, ver se tem alguma coisa que eu deixei para trás e que eu não falei. Tem uma pessoa falando aqui que o pé da pessoa dói demais, né? Eu não me recordo de ter falado muito sobre dor aqui. Mas esse é um quadro importante que pode acontecer depois do AVC. Quando você tem dor, a primeira coisa que a gente tem que tentar investigar e tentar entender como profissional é se você tem uma alteração sensorial, como eu estava falando aqui antes. Essa paciente que eu estava comentando com vocês, ela chegou aqui se queixando de muita dor no quadril. Muita dor no quadril. E muita dor no quadril depois do AVC, a primeira coisa que a gente pensa é um quadro que chama ossificação heterotópica, que principalmente acontece em AVCs hemorrágicos e pessoas que tiveram que ficar muito tempo acamada, onde o quadril fica com uma ossificação a mais do que deveria, e aí na articulação da coxa aqui, do quadril, há uma dificuldade de movimento importante. A gente já teve pacientes aqui com ossificação heterotópica que não conseguia nem sentar, porque não tinha esse movimento. Isso pode acontecer depois do AVC, tem tratamento, pode ser cirúrgico, enfim, também vai para o ortopedista, enfim.
A primeira coisa que a gente pensou foi nisso com essa paciente. A gente viu que não tinha essa ossificação heterotópica. E aí, a gente conseguiu chegar à conclusão nessa semana, já tem 2 meses que ela tá aqui, em tratamento, e essa semana a gente conseguiu chegar à conclusão, conhecendo melhor e entendendo melhor as reações dela ao estímulo, que essa dor na coxa é porque todo estímulo que é dado abaixo da coxa, no meio da coxa para baixo, vamos dizer assim, do lado mais acometido dela, reage, ela sente lá na coxa, lá em cima, lá no quadril. Olha que coisa mais doida, assim, né? Se a gente estimula dor nela, na sola do pé, ela sente dor lá no quadril. Se a gente estimula dor na panturrilha, ou não só dor, compressão, qualquer outro estímulo, ela sente lá no quadril. Porque é a primeira via de entrada sensorial ali que ela consegue perceber. Então, a gente precisa entender isso, se existe uma alteração sensorial que esteja exacerbando a sensação de dor na via onde você realmente consegue perceber e sentir, entendem? Porque se for essa questão, a gente precisa trabalhar a sensação, não há analgésico que vai melhorar essa dor. Você vai tomar tudo quanto é tipo de analgésico, você não vai melhorar essa dor, entendeu? Então, a gente precisa entender melhor. Isso acontece com você, Márcia? Provavelmente é por conta disso, é por conta dessa alteração sensorial. E aí, gente, foca nisso, foca nessa estimulação da maneira como eu falei, porque vai ser importante, assim, ter essa percepção, né? Dor de cabeça, a Lúcia tá falando aí que o esposo dela teve 2 AVCs há 2 anos e meio, sente dor de cabeça desde que aconteceu o AVC. Eu não sei, assim, é muito comum, não é muito comum, aliás, paciente ter dor de cabeça depois do AVC. Muito pelo contrário, tem muito paciente que fala que tem histórico de dor de cabeça antes do AVC e que depois do AVC nunca mais teve. Isso são relatos bastante comuns, né? Se tá acontecendo alguma dor de cabeça, alguma dor na cabeça, eu não sei exatamente se ele passou por cranioplastia, por craniotomia, cranioplastia, teve que retirar o crânio ou não, se existe uma lesão ali por conta dessa cirurgia ou não, mas não é um quadro esperado. Talvez isso pode acontecer se eu tiver alguma alteração sensorial também em face. Pode acontecer. Então, tem vários motivos de ter, né, alguma dor de cabeça. Precisa ver com o neurologista mesmo. Não passou por nenhuma cirurgia? Precisa ver, fazer uma ressonância, entender se já foi neurologista para entender isso. Não é comum, tá? Descartar a possibilidade de ser uma tensão por compensação, isso é comum, né? A Midilene tá falando aí que sente dor no pescoço. Essa dor no pescoço pode ser por uma compensação de querer movimentar o braço e aí acaba movimentando outra parte do corpo. E essa outra parte do corpo se torna sobrecarregada. Ela tá fazendo um movimento muito além do que é o movimento que ela precisa fazer, que é a missão dela ali no dia a dia, sabe? Então, isso gera dor, isso gera tensão, isso gera dor, né? E aí, outro tipo de dor, aí o Roberto tá falando, a Rosilda tá falando, que é a dor no ombro. A dor no ombro pode ser. Pensamos primeiro na questão sensorial. Não tem nada, Ludmila. Eu consigo perceber tudinho, sentir, não consigo só movimentar. Então, a gente pula essa etapa da questão sensorial. E no ombro, especificamente, o que a gente vê mais comumente acontecendo é a subluxação do ombro. Subluxação do ombro é muito comum acontecer, principalmente quem tem um padrão mais flácido no início, assim, no pós-AVC, né?
Não é só exclusivo para quem tem, mas assim, é muito comum. Depois, para quem tem... Ah, gente, olha só que legal, essa blusa aqui, ó. A gente fez a campanha aqui do Dia Mundial de Conscientização sobre o AVC no dia 29 de outubro que a gente teve. E aí, ó, a vida continua aqui, a gente tentando, né, estimular aí a continuidade da sua vida de forma adaptada ou não. Vamos lá, vamos voltar aqui. Em relação a essa questão do ombro, essa subluxação é quando... vamos imaginar, tô tentando ver uma forma mais direta e clara para vocês entenderem. Imagina assim, toda articulação do corpo, toda dobrinha aqui do corpo, onde dobra, onde se movimenta, né? Onde se movimenta, a gente chama de articulação. Ó, nos dedos aqui, no punho, no cotovelo, no ombro, no pescoço, enfim, a gente chama de articulação. Todas as articulações são conexões entre um osso e outro, né? E por ter essa conexão, como se fosse uma porta, né? Ela consegue abrir e fechar, ela consegue se movimentar, tá? E geralmente tem encaixes, né? Encaixes normalmente é feito esse encaixe, às vezes muito grande, às vezes menor, às vezes estruturas em volta desses ossos que propiciam esse encaixe melhor. E no ombro a gente tem uma anatomia na qual esse encaixe é um encaixe parcial. Então, só para vocês entenderem, aqui é a cavidade glenoide, que é a estrutura que está aqui na região de cima do ombro. Aqui é o húmero, que é o osso do braço, ok? Então, o encaixe ele é só daqui de cima, tá vendo? Entre o osso, ele não faz isso, ó. Eles não se acoplam com o encaixe perfeito, como se fosse um quebra-cabeça. Isso na articulação do ombro, beleza? Então, normalmente, sem AVC, sem nada, o nosso ombro consegue se encaixar bem, porque tem muitas estruturas ali em volta, que a gente chama de estruturas moles. O que é isso? Que não é osso? Tendão, ligamento, músculo, que dá esse encaixe, que ajuda a fazer como se fosse um suporte mesmo, sabe? Como se fosse uma cabaninha ali para suportar esse osso um no outro e para manter. Porque se não tivesse isso, gente, a gravidade é cruel, não é? Se a gente tá aqui o tempo todo, nosso braço fica para baixo. O que ia acontecer? Húmero para baixo, e aí eu ia ter uma descida desse húmero em relação à cavidade glenoide. Quando tem AVC, essa musculatura não fica mais íntegra, ela tá flácida ali naquele ombro, e aí ela impede essa coaptação, esse encaixe, ela não propicia, não é que ela impede, ela não propicia esse encaixe perfeito. E aí o braço tá sem movimento, geralmente fica para baixo, geralmente o paciente não percebe, às vezes fica lá para trás, porque não percebeu que tá lá atrás, e aí acontece a perda do contato total de um osso com o outro, que a gente chama de subluxação. A luxação é a perda total, a subluxação é uma perda desse contato parcial. Então era aqui, agora é aqui, vamos dizer assim. E aí forma um sulcozinho aqui nessa região, e a gente vê claramente esse sulco, tá? Dá pra gente apertar aqui e perceber. E aí... Pô, vou chegar na dor, né? A gente tava falando de dor. Tô falando. Onde que tá a dor nesse caso? A dor tá porque essas estruturas ficam muito sobrecarregadas. Gente, o osso tá indo pra baixo, as estruturas não estão ativas. E aí existe uma sobrecarga nessas estruturas. Pode desenvolver problemas ortopédicos secundários, bursite, tendinite, enfim, sinovite, ombro congelado, enfim, vários tipos de alteração que geram dor. Então, é uma alteração secundária ao AVC. Bom, o que eu preciso fazer? Ativar esses músculos do ombro para fazer essa coaptação de novo, sabe? Então, eu preciso fazer com que esse osso esteja juntinho do outro, eu preciso ativar esses músculos
eletroestimulação, né? Tentar fazer descarga de peso sobre esse ombro. Mas tá com muita dor e aí fica mais difícil. Com certeza, quando tá com dor fica mais difícil. Mas quanto mais ele cair, vamos dizer assim, o braço cair, tiver mais esse desencontro, mais dor você vai ter. Então, é melhor perder de um lado no momento e ganhar de outro, né? Mas é isso mesmo, querida. A Cristiane tá falando, às vezes eu sinto como se meu braço se deslocasse do meu ombro. Mas é mais ou menos isso, não é um deslocamento total, mas existe, assim, uma falha nessa cooptação. É exatamente isso que eu quis dizer para você. E aí, por isso que a gente precisa ativar esses músculos de alguma forma. Fazer descarga de peso, colocar esse cotovelo e tentar jogar o peso sobre, ficar de 4 apoios, dormir sobre esse lado mais acometido. Deixa eu ver estratégia simples. Tipóia, nem para todo mundo é indicado. Se você anda muito, faz muita atividade que o braço fica pendente, às vezes a tipóia pode ajudar, mas não é para todos, não é uma regra, tá? Os adesivos, a Leda tá perguntando, os adesivos melhoram a dor. Os adesivos, a kinesiotaping, apesar de não ter evidência científica em relação a isso, na prática clínica, a gente consegue ver o paciente relatando melhora. Mas assim, dica, tá com dor, passa no ortopedista também para ver se existe um problema secundário. Se existe uma bursite, uma tendinite, uma ruptura de tendão. Porque senão você vai ficar trabalhando ativação, mas ele não vai conseguir ativar no total porque ele tá em desvantagem, aquela estrutura. Então precisa tratar aquela estrutura primeiro também, tá? Então, tenta diagnosticar isso no ortopedista. Tendinite, é bursite, é tendinite, é o quê? É ruptura de tendão. O que a gente tem para fazer? Tanto de tratamentos clínicos, médicos, né, medicamentoso, enfim, quanto tratamento fisioterapêutico associado nos processos aí inflamatórios, enfim. É legal fazer esse diagnóstico antes. A gente sempre faz essa dobradinha aqui com os nossos pacientes, assim, que pode acontecer, né, ciclos de melhora, piora, enfim, dependendo da ativação do seu braço. Gente, então, tá vendo? No caso da Nani não foi indicada a tipóia, por isso que precisa ser, não é regra total. Eu sempre acho que é muito burra, sabe? A alternativa do tudo ou nada, né? Eu sempre vejo isso na prática clínica. Para cada um é um exemplo diferente, sabe? Não pode apertar a bolinha de jeito nenhum. Não é assim. Às vezes você tem que apertar a bolinha. E muitas das vezes você não tem que apertar a bolinha. Então, um meio termo é mais inteligente, assim. E a individualização do tratamento, o planejamento de acordo com uma avaliação é o mais indicado, né? Geralmente a mira no alvo vai ser melhor. Aí a Raquel tá falando que usa ombreira, mas não adianta muito. Talvez não tenha sido indicado, talvez não seja melhor. Tem uma ombreira da Ontobock que eu acho que é uma das melhores para estabilizar esse ombro, tá? E às vezes não é nem para melhorar, às vezes é para evitar a progressão dessa subluxação, sabe? Ela não vai melhorar, mas ela vai impedir que você subluxe mais, porque a tendência é essa se não fizer nada. Gente, vamos terminar por aqui, já estamos a 1 hora aqui. Semana que vem eu volto, tá? Eu vou divulgar aqui que dia que a gente vai fazer a live, vou ver essa questão do áudio, vou pedir pro pessoal me lembrar aqui pra gente tentar colocar pelo menos o link de algum áudio aí nos stories da Imagética, da Prática Mental, e a gente vai se falando aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que vocês tenham se informado a respeito e que vocês continuem aí na luta. E eu sei que não é fácil, na persistência, como alguém falou aqui, realmente é uma das palavras-chave aí para esse processo de reabilitação. Eu que agradeço aí. Agradeço pela disponibilidade de vocês estarem aqui em plena quarta-feira à tarde. Um beijo e a gente se vê semana que vem, tá bom? Tchau!